Ergueu a cabeça, Memphis passou, Yuri prendeu, soltou, errado o passe dele, consertou, Thales Magno, bate daí que você faz, dominou, girou, prendeu, abriu, jogada na direita, câmbio ataque pra Garro, Garro cruzou no boca do gol, Yuri bateu! Para o timão, a bola sobrou, agora ele acertou, encheu o pé na bola, ele entrou no canto direito do goleiro Miguel Silva, Yuri Alberto, gol, emoção maior do futebol, e essa emoção, Yuri Alberto, que você proporciona, fiel torcida. A verdade, essa emoção que o Yuri Alberto proporciona, ela é legal, sabe por quê? É porque ano passado ele fez 31 gols, esse ano ele já fez 6, são 37. O seu Memphis Depay tem 11 jogos, 2 gols e 5 assistências. Não foi hoje isso lá, Gustavo Soler? Exatamente, né? Esses foram os números do Memphis, o Garro, 6 jogos, só uma assistência. Então vamos lá. Se depende muito do Romero, e que por sinal tá na reserva, que pra mim tinha que ser titular. Pelos números, o Romero é mais importante que o Memphis, meu irmão. Mas o nome, a força, isso tudo vale, sabe? Agora, o Romero ser reserva é um absurdo. Ele não pode entrar no lugar do Garro. Pra mim, ele não pode entrar no lugar de volantes. Mas a briga dele é com o Memphis. E hoje, ele é muito melhor que o Memphis, pra mim. Mas aí tem essa parada toda. Mas até no que o Luiz Fabiani trouxe de informação que o Rodrigo Garro vai passar por testes no vestiário, você acha que vale a pena o Memphis dar um passinho pra trás pra ser o armador do Corinthians e aí joga Romero e Yuri como atacantes? Não, sabe por quê? Porque eu acho que ele não tem condições físicas pra isso. E aí quem seria o meia? Pra mim aí vai botar o Romero. Contra o Mirassol, quem foi esse cara da criatividade muitas vezes foi o Breno Bidon, né? Mas o Breno Bidon não vai jogar hoje. Pra mim, eu acho que ele vai entrar com o Alex Santana pra fortalecer a marcação, entrar com 3 volantes, 2 zagueiros, 2 laterais, os 2 atacantes e os 2 meias. Isso que eu penso. Agora, em relação ao Memphis, 11 jogos, 2 gols. O que mais você pode falar do Yuri Alberto, do Memphis, do Garro, do Romero, do Thales Magno e de tudo aí, meu garotinho? Vamos lá, a grande questão é realmente como esses caras vão se encaixar, porque Garro, Memphis e Yuri já tinham uma dinâmica muito clara ali. O Garro de 10, o Memphis de segundo atacante e o Yuri de centroavante. A entrada do Romero, ainda mais por esse motivo que você citou, craque, que dificilmente o Memphis tem condições físicas de ser esse armador, o cara que vai buscar a bola na defesa e construir desde trás, muito provavelmente o Corinthians teria que necessariamente mudar de esquema, porque hoje o Corinthians não tem um meia reserva com a lesão do Igor Coronado. O Thales Magno é um jogador, é um atacante, um cara mais insinuante, o Romero é um atacante de beirada, então, caso confirmada a ausência do Garro, a gente teria um Corinthians obrigatoriamente mudando de esquema tático, ou então, quem sabe, se usasse o Bidon como um 10 e só 2 atacantes, seria um time com 4 volantes, então é uma possibilidade que eu acho bastante remota. Eu tô curioso pra ver, eu imagino que o Garro tenha condições de jogo, porque ele treinou com bola. Vamos lá, qual esquema que o Biliano e o Ramon faz desde o começo? O 4-4-2 com o Losango no meio. Cara, ele não vai mudar disso. Contra o Mirassol ele fez um 4-3-3, né, cara? Eu não acredito muito nisso, cara. A verdade, eu sou comentarista que eu não acredito muito nisso. Na verdade, eu acredito mais da forma do que as pessoas jogam, sabe? Eu acho que você pode botar 4-3-3, 3-5-2, o que manda é como que se joga futebol. Eu acho que o Corinthians, ele se estabeleceu de uma maneira legal quando ele botou 3 volantes ou 3 zagueiros, que é a característica dele. Aí você tem o Memphis do lado esquerdo, o Yuri Alberto como centroavante, e aí você botou, muitas vezes o José Martins jogou de ala direito ou de volante do lado direito, ele colocou o Carrilho do lado esquerdo, ele colocou o Carrilho do lado direito, ele já colocou 3 volantes, Raniel, Alex Santana e o Breno Bidon, já colocou o Raniel, já colocou o Breno Bidon e também o José Martins. Então o que tem que saber é qual a função que vai ter. Eu acredito que entre o Alex Santana e o Breno Bidon não jogue, eu fortaleço o meio campo. Vamos ver. O Alex Santana é um cara que perdeu espaço recentemente, mas pode recuperar esse espaço com a ausência do Raniel, que tá machucado.
porque quando o Alex Santana estava disponível, essa opção imediata ao Carrilho e ao Bidon tinha sido o José Martínez, que foi testado muitas vezes como um meio-campista quase ponta pelo lado direito e correspondeu. O Alex Santana ele jogou principalmente com a equipe reserva e foi titular nos clássicos contra São Paulo e Palmeiras, nos quais o Corinthians não foi bem. É que ele machucou, né? Ele ficou 3 meses parado, né? Ele quanto mais ele teve condições de jogar foi quando ele se machucou. Ele ficou fora de agosto até novembro do ano passado, então aí. Realmente ele perdeu muita sequência. E que mais, Luiz Fabiano, direto da Neoquímica Arena, direto do Fielzone, hein? E quem quiser ingresso do jogo do Corinthians e Santos, o Léo Rizzo tem 20 ingressos para sortear de graça. Só ligar pro Léo Rizzo agora. Entra no camarote aí, entra no Instagram do Fielzone. O Léo Rizzo tem 20 ingressos aí pra arrebentar a boca do balão. Corinthians e Santos aí no Fielzone. E aí, meu querido Luiz Fabiani? Ô, craque, eu tô curioso pra ver a composição da dupla de zaga do Corinthians, porque o Ramon fez um teste no último jogo com Gustavo Henrique e Félix Torres, né? Quem joga? André Ramalho e Gustavo Henrique. Então, se ele optasse novamente por Gustavo Henrique e Félix Torres, eu imaginaria que o Corinthians tem uma nova zaga titular com esses dois. Se ele for com André Ramalho e Gustavo Henrique, vamos ter uma nova dúvida para o jogo de domingo. Fica bem claro que vai ser Gustavo Henrique e mais um, essa defesa alvinegra. Ontem o Félix Torres concedeu entrevista coletiva no hotel do Corinthians. Só que tem uma coisa, o Gustavo Henrique, ele jogou bem, acho que uns 3, 4 jogos, né? O que o Gustavo Henrique jogou tão bem no Corinthians? O que o Félix Torres jogou tão bem? O que o Kaká? Quem jogou muito no Corinthians? O André Ramalho. Agora, se ele perder a posição porque não tá bem, tá tudo certo. Mas se você colocar quem jogou muito no Corinthians, o André Ramalho, ele falhou no gol lá contra o Venezuela. Falhou, mas quem é o melhor zagueiro? É o André Ramalho, pô. Agora, como vai fazer? Aí é uma coisa, zagueiro, começa a mexer muito com o zagueiro, não dá certo, cara. O Gustavo Henrique é bom no alto, e daqui a pouco ele toma um gol. É numa velocidade do jogador, olha, é lento, aí não dá pra jogar. É uma coisa muito louca isso, mas vamos ver qual vai ser o comportamento, Luiz Fabiani. Tô curioso pra ver, craque. Realmente é o setor mais conturbado do Corinthians. O Corinthians sofreu 16 gols em 15 partidas no ano, então o Ramon tá buscando soluções. A zaga com Gustavo e com o Félix passou em branco contra o Mirassol, não sofreram gols. E vamos ver se o André Ramalho entra hoje, se às vezes ele faz 3 zagueiros, como você bem mencionou, que é algo que ele já testou algumas vezes durante o trabalho. Então tem muitas possibilidades em aberto. Tô curioso pra ver essa formação da zaga do Corinthians, que já vai ser um indício de quem joga no domingo também. Então vamos lá, qual é a provável escalação do Corinthians hoje, com o Ulisses Costa, com o Alexandre Prétio e com o Ronaldo arrebentando o casal 20? Vamos lá, o Corinthians de Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique, aí André Ramalho ou Félix Torres sendo essa dupla, e o Bidu do lado esquerdo. No meio de campo, José Martínez, Breno Bidon ou Alex Santana, André Carrilho e Garro, e na frente, Memphis Depay e Yuri Alberto. Tá certo, e domingo, jogo contra o Santos. Domingo contra o Santos, eu imagino a manutenção do time que ele utilizar no jogo de hoje. O Corinthians, lembrando, deve ter só um 6h30, né? Completa no domingo às 18h30 na Neoquímica Arena. E o Corinthians só vai ter um treino com todos os jogadores do elenco à disposição, né? Então eu acho que vai ser pouco tempo pra ele esboçar algo novo. É a mesma coisa que o Santos. O Santos ficou 3 dias no carnaval, cara. Os caras ficaram lá de helicóptero, camarote, tal e coisa, fazendo castelinho. Todo mundo lá, qual o problema? Um joga, outro não joga, um fica na praia. Vamos ver como vai ser o comportamento das duas equipes lá. Que mais aí, direto da Neoquímica Arena, direto do Fielzone, que por sinal o Léo Rizzo tá arrebentando, hein? Por mais uma etapa desse teste físico pelo qual o elenco do Corinthians passa, porque durante todo o Campeonato Paulista, toda a primeira fase, o Ramon alternava, jogava um jogo titular no outro reserva, ele não chegou a fazer 2 consecutivos com os considerados titulares, e agora ele vai ter uma sequência que deve chegar a pelo menos 5 jogos, porque os jogadores foram titulares com a equipe titular no duelo contra a Universidade Central, depois contra o Mirassol. Hoje serão os titulares, obviamente, contra o Santos serão os titulares, obviamente, e na volta da Libertadores também os principais 11 do treinador argentino. Então é um teste físico importante. Esses jogadores não fizeram 2 jogos consecutivos em nenhum momento da temporada. Agora devem ter 5 consecutivos, e aí realmente no começo de ano O que não é nenhum sacrifício, né, cara? Os caras que ganham 3 milhões por mês, 2 milhões por mês, 800 mil, o outro ganha 2, não joga porra nenhuma. O outro ganha 800, não joga porra nenhuma. Pô, os caras não pode jogar 2 jogos, cara. Um jogo lá em Guayaquil, um jogo domingo contra o Santos, um pra classificar na pré-Libertadores, o outro pra ir pra final do Campeonato Paulista. Me perdoe, né?
Bom, se os caras pensarem desse jeito, o futebol tá acabando. É uma coisa impressionante. Cara que ganha 4 milhões, o centroavante 1 milhão e 700. O outro ganha 2 milhões, é reserva. O outro ganha 1 milhão, é reserva. O outro ganha 800 mil, é titular. O outro ganha 1 milhão e meio. Pô, tá de sacanagem se os caras não conseguirem jogar 2 jogos seguidos. Né? Aí é o fim do mundo, né, meu irmão? Aí tomar banho na soda, né? Vamos pro break e voltamos.